O PDT está com uma lista de dissidentes em Fortaleza que chega a 18 nomes. E briga, fortalece o PT. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sabe, às vezes eu tenho a sensação de que estou vivendo aquele filme, como você falou no início, é o Feitiço do Tempo. Isso, o Feitiço do Tempo. Sabe, para ser mais erudito, existe um mito na Grécia Antiga que é o mito de Sísifo. Sísifo foi condenado a carregar uma pedra até o topo de uma montanha. Quando ele chegava lá, a pedra escorregava e voltava para a base da montanha de novo. Ele tinha que descer e carregar. Essa era a pena, a desgraça que vivia Sísifo. Parece que a gente vive isso. Olha que coisa assustadora. O PDT está com problemas internos, está se fragilizando, está fortalecendo. Aí é que vem o mito de Sísifo, o PT. Sabe, se fortalecesse um outro partido, um partido à direita que pudesse fazer a contraposição, não, mas está fortalecendo o PT. Mas vamos entender. Os irmãos Cid e Ciro Gomes, ambos já foram ministros, brigam pelo comando do partido, ou seja, é uma briga interna entre dois lordes disputando o mesmo reino e disputando para ver quais são as árvores e as caças que pertencem a cada um desses nobres nos seus determinados fios. Políticos que apresentaram pedido de carta de anuência são ligados a Cid Gomes. Politiquins. As meninas do Pavivi que aqui estão. Porque esse é o nome do quadro das quartas-feiras. As meninas do Pavivi. Tá faltando uma que tá muito snob, mas em breve ela vai estar aqui, a gente vai puxar a orelha dela. Não, ela vai vir nos próximos. Como é que vocês avaliam essa briga intestina? Sabe, briga intestina mesmo, até porque a gente para briga intestina já tem uma expressão clássica para isso, mas nesse caso a sensação que eu tenho é briga de intestino mesmo, tá? É porque você olha e diz, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é uma briga interna dentro da mesma família, dentro do mesmo partido, que fortalece um outro partido que não tem nada a ver com uma oposição. Eu posso começar, Dani? Claro, por favor. Eu gosto muito do Ciro Gomes, sabe? Eu tenho uma simpatia por ele, assim. Algumas pessoas até durante o período eleitoral falaram que eu era cirista, mas enfim, eu gosto de ouvir o Ciro. Eu acho que o Ciro, ele tem ideias muito boas, mas ele não sabe passar para frente. E eu acho que o período dele tentando a presidência da República não deu certo. Então ele tem que parar e dar um passo para trás. Essa briga entre ele e o irmão dele começou antes do período eleitoral do ano passado, né? Os dois já estavam se bicando ali, tanto é que o Cid não apoiou ele durante o período eleitoral. Mas às vezes eu tenho a impressão que o Ciro Gomes, ele é um cara muito inteligente, mas ele tinha que estar dando aula em Harvard. Acho que lá as pessoas entendem o Ciro perfeitamente, porque eu lembro que ainda a gente falou Ele foi de Harvard. Ele foi, ele tem que voltar para lá, assim, com todo respeito, eu tenho um baita no carinho pelo Ciro, mas o Ciro ele não consegue se fazer entender em nada. Naquela campanha eleitoral que ele estava na frente lá, ele estava disputando ali o segundo lugar, perguntaram para ele qual era o papel da Patrícia Pilar, falou, dormir comigo. Sabe, o Ciro tem Depois falam que o Bolsonaro fala besteira, né? Com todo respeito. Isso é uma canelada de uma bobagem, assim. O Ciro tem umas, assim, e eu acho que se ele não consegue acertar o direcionamento até agora, como ele não tem conseguido, vai brigar com o irmão dele, a família mais tradicional da política no Ceará, eles vão brigar entre eles. Será que nenhum deles para e pensa assim, qual a chance disso dar certo? Sabe, como que isso vai para frente? Nós dois brigando aqui, dividindo o partido, um partido que é o mais forte do Ceará. Se o PDT racha no Ceará, sobra o PT. Como é que eu estava falando ali. Sabe, tu quer ser presidente da República, volta, recua, sabe, dá um passinho para trás, usa um pouquinho da inteligência. O Ciro, eu lembro que no período eleitoral do ano passado, ele fez aquela série de entrevistas lá para o Jornal Nacional, e aí eu fui num veículo de comunicação, logo depois da entrevista me chamaram para analisar a entrevista do Ciro. Eita. E eu fui honesta, assim, tava ao vivo, falei, cara, não entendi. Não entendi o Ciro, porque ele é prolixo, eu não entendo ele. Aí, graças a Deus, o apresentador falou, ninguém aqui entendeu. Porque ele é prolixo, ele é difícil. E ele tem que ter esse entendimento que ele é um cara difícil, então recua. Se for rachar o PDT lá no Ceará, é PT. Olha, eu posso estar entendendo errado o que se falou, mas olha que coisa curiosa. Você disse assim, pelo amor de Deus, entendam.
que entre o PDT e o PT, Exato. o PDT é o mais sensato do Ceará. Eu tava vendo o Porque pessoal não tem assim, alternativa. entre o PDT e o PT, eu torço pela briga. O pessoal tava falando aqui no chat, né? Mas, gente, olha, eu não torço para o PDT rachar, não. Porque isso realmente fortalece o PT e a gente não sabe onde isso vai parar. Então, eu vejo com bastante preocupação, Deise, e mais ainda, eu não vejo eles recuando de alguma Não. forma. Um passou o trator, já. Não, mas a diferença. Mas o o Ciro detalhe é o também seguinte, não tem freio. é a o Ciro não tem, personalidade né? das lideranças nordestinas. Os coronelismo, líderes né? nordestinos, É. eles têm uma característica em que eles vão até. Se eles começam a porcaria, vai até o fim, eles não param. Eles não colocam um processo com algumas ressalvas, não no Nordeste como um todo. Em Pernambuco, poderia te falar algumas lideranças assim que tentam racionalizar o processo no meio do caminho. Bruno Araújo, que foi presidente do PSDB. Bruno Araújo é um cara espetacular. Voto no partido dele? Não, não voto. Mas eu não vou deixar de dizer que é um cara espetacular. O que faleceu, Eduardo Campos, era um cara espetacular. Outros indivíduos dos clãs. Mas o grande problema é que quando a gente olha para o Nordeste, isso é que é uma curiosidade. Surgem partidos de esquerda e lideranças vinculadas a partidos de esquerda se dizendo de esquerdas, mas são clãs. São clãs políticos. Eu não sei por que se dizem de esquerda. Quase a realidade do coronelismo. É quase a realidade dos clãs feudais. Quando você olha, você diz, mas por que são de esquerda? É fácil de entender. É fácil de entender por que a esquerda avançou no Norte e no Nordeste. Exatamente porque a realidade do Norte e Nordeste sempre Miséria. foi a realidade de miséria com clãs dominando. Miséria. E naquela miséria, chegava a esquerda e dizia, é só a luta pela libertação. Aí vem toda aquela porcaria que está escrito no Capital e nos Miséria. outros livros. Miséria mesmo, Aí Marcelo, apresentavam porque pra aqueles eles, e aí eles se tornavam massa de manobra para Porque aqueles de classe é média, o assim, problema. você tem bolsões de pobreza muito grande no Nordeste, não é? Eu Põe conheço mais a pobreza. realidade ali do Foi Ceará. pobreza mesmo. Pobreza Então, mesmo. eu tenho parte da família lá no Ceará. E aí, eu sempre evitei de ficar falando de política, porque eu imaginava que todo mundo tinha feito o L ali. Mas aí eu comecei a receber mensagem da família de lá. Nossa, adorei sua análise na TV, adorei o que você falou. Aí eu, gente, não, eles são de direita? Como assim? Aí eu fui conversar, né? Aí eles falaram, não, nós vimos aqui as obras que o PT estava tentando fazer aqui no Ceará, por Que exemplo. nunca concluiu. Nós víamos aqui na nossa cara simplesmente o desperdício, o desvio, Sim. a corrupção, né? Nós vimos isso. Só que aquela parcela da população que está abaixo da linha da pobreza não tem essa percepção, não consegue. Então, ainda é aquela política do eu quero receber a bolsa e eu preciso a subsistência, basicamente é isso. Então, os governos petistas, os governos de esquerda que passaram nesses lugares, né, ainda mantêm esse condição de pobreza. extrato consolidado. Aí falam o seguinte, mas lá no Ceará tem os melhores cases de educação do país. Aí eu pergunto, então por quê? Se no Ceará foi implementado os melhores cases de educação do país, por que o Ceará não acompanhou um desenvolvimento progressivo? Porque não tem Se você como. tem realmente metodologias educacionais que são, de fato, as melhores do país, obviamente, o que você precisa analisar como consequência não é só o IDEB, não é só os rankings nacionais, não. Você precisa analisar qual é a consequência de desenvolvimento regional. Como a educação efetivamente impactou no desenvolvimento da região, melhorou a questão da pobreza, do acesso ao desenvolvimento e acesso a novos serviços. Mas, Dani, mas sabe qual é o detalhe? Até explica por que dessa angústia da Deise, quando a Deise falou da quebrar o PDT. Sim. Ora, se nós retrocedermos à origem do PDT, a tudo que o PDT ele veio do Brizola, que tinha a educação como um ponto de partida. Veja, deixar muito claro, eu não sou Brizola. Jamais fui. Não gosto do brizolismo. Mas ali existia um projeto de educação.